Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e esse aqui é o nosso primeiro encontro sobre frações. Frações para o sexto ano, tudo bem? Mas nada impede que você que esteja no nono ano, oitavo ou qualquer ensino médio, de aproveitar de fazer uma revisão para frações. Pessoal, uso de frações. Primeiramente vamos falar. Onde é que eu utilizo fração? A fração nada mais é do que um pedaço de alguma coisa que está inteira. O exemplo mais prático que eu acho para explicar para vocês e de melhor entendimento é o uso da pizza. Então, por exemplo, nós temos uma pizza aqui que foi repartida em 8 partes iguais, tudo bem? Em 8 fatias. Aí eu te pergunto uma coisa, antes de começar. A fração, pessoal, a fração, eu devo salientar uma coisa. A fração, ela é sempre escrita na forma assim, ó, P sobre Q. Como assim, professor, a forma P sobre Q? Deixa eu só ajeitar essa coisa feia aqui. P sobre Q. O que significa P sobre Q? Esse cara aqui que vem em cima é chamado de numerador. Numerador, tudo bem? E essa parte de baixo é chamado de denominador. Denominador. Então, meu povo, a fração ela se comporta desse tipo, certo? Um número em cima do outro. Show de bola? O número que ocupa a parte de cima é chamado de numerador e o número que ocupa a parte de baixo é chamado de denominador. Outra coisa que você vai anotar aí no seu caderno que é de suma importância é que o denominador, esse cara aqui, ó, ele sempre vai representar o total das partes. Opa! Total das partes. Ok? Então você anota que isso aqui, o denominador, é o total. Tudo bem? É o total. E esse numerador aqui, ó, vai ser o que eu quero, é o que você está pedindo, é o que você quer, é o que eu quero. Tudo bem? Eu vou exemplificar isso mais aqui nos nossos exemplos, tudo bem? Mas eu espero que você anote isso daqui ó, e coloque uma observação. Então, o cara que vem em cima é chamado de numerador e o cara que vem embaixo é chamado de denominador. O cara de cima é sempre o que eu quero e o cara de baixo é sempre o total. É sempre o total. Fechou? Tô de bola? Anota isso aí, meu filho. Vamos que vamos. Pois bem, então nossa fração ela é escrita dessa forma aqui. Vamos continuar. Então, por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, por exemplo, que fração representa, que fração representa a parte colorida? Parte colorida, como é que eu coloco isso aqui em forma de fração? Pessoal, é o seguinte, eu quero saber quem é que me representa a parte colorida, certo? Beleza. Parte colorida não é o que eu quero? Olha, que fração representa a parte colorida? A parte colorida é que eu quero. Quantos pedaços coloridos nós temos? 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então é o que eu quero, são 6. Então você coloca aqui o número 6 em cima. Sobre. Você lembra que eu falei para você que o total sempre fica embaixo? Como assim, professor, total? O total significa, nesse caso aqui, quantas fatias no total essa pizza foi repartida. Essa pizza aqui ela foi repartida em 8 pedaços. Tudo bem? Tem 8 pedaços, então é 6 oitavos. Show de bola? Portanto, nós temos aqui a nossa fração que representa a parte colorida. Uma coisa, pessoal, que eu vou explicar também, que eu já falei lá de decomposição de números primos, né? E falei também sobre números múltiplos e divisores que você não pode esquecer. Você acabou de obter aqui uma fração, correto? Você obteve 6 oitavos. Agora uma coisa essa fração aqui, ó, dá para eu diminuir ela, transformar ela em uma outra fração. Sempre que o número de cima e o número de baixo eu puder transformar em um número menor, eu vou transformar. Como assim, professor? Esse 6 e esse 8 são números pares, correto? Então você pode dividir todo mundo por 2. Professor, por que eu estou fazendo isso dividindo por 2? Vou já te explicar. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Ok? Pessoal, toda vez que eu puder dividir o número de cima e o número de baixo por um mesmo número, você divide. Porque você vai ter uma fração menor. Essa fração verde aqui, ó, ela vai ter o mesmo valor dessa fração primeira aqui, ó, que é a fração vermelha. Elas têm o mesmo resultado.
Tudo bem? Se você pegar 6 e dividir por 8, ou se você pegar 3 e dividir por 4, a resposta vai ser a mesma. Ou seja, pessoal, essas frações elas são equivalentes. Tudo bem? Mas isso aqui é um assunto para mais adiante aqui do nosso estudo, tá bom? Então, sempre que você puder dividir o número de cima e o número de baixo por o mesmo número, você divide, tudo bem? Essa fração aqui, pessoal, eu não consigo encontrar nenhum número que eu divida em cima e embaixo por ele para dar um outro resultado, né? Tem que ser o mesmo número em cima. Ó, esse número aqui que eu encontrei o 2, ele tem que dividir tanto em cima quanto embaixo. Em cima, se eu dividir por 2, embaixo também tem que ser divisível por 2. Eu não posso dividir o número em cima por 3 e o de baixo por outro número, tem que ser 2 também. Aí eu tornei minha fração irredutível, tudo bem? Show de bola. Vamos lá. Pessoal, que fração representa a parte não colorida? Agora eu quero a parte não colorida. Vamos ver qual é a parte não colorida? Eu tenho dois pedaços aqui, ó, que não são coloridos, né? Esses dois aqui. Então eu tenho dois que não são coloridos, de um total de 8. O total também é 8. De um total de 8 fatias, você de um total de 8 fatias, não é? Você pegou 2, então 2 oitavos. Agora, uma outra pergunta que eu vou te fazer, igual a de cima. Dá para eu diminuir essa fração? Ou seja, dá para eu dividir aqui por 2 e aqui também dá para eu dividir por 2? Dá, não dá? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 e 8 dividido por 2 vai dar 4. Belezinha? Sempre que der para você dividir esses números aqui por um mesmo número, você divide. Tudo bem? Porque você vai criar uma fração equivalente. Mais na frente a gente vai ver isso aí. Para isso que serviu os critérios da divisibilidade. Toda vez que você vê na forma de fração dois números pares, você dá para simplificar por 2. Isso daqui, pessoal, é simplificação de fração. Então a fração 2 oitavos, ó, 2 oitavos vai ser igual à fração 1 quarto. Elas são equivalentes. Tudo bem? Ok. Então o que interessa a gente saber primeiro? Como é que a gente acha a fração de alguma coisa? Nesse caso aqui, ó, nós temos 6 oitavos. Por que 6 oitavos? Porque ele pediu aqui a parte colorida. Quantas partes coloridas nós temos? Quantos pedaços coloridos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 em cima de um total de 8. O total sempre fica embaixo, não esqueça disso, tá ok? E depois nós queremos representar a fração. Né? Qual é a fração que representa a parte não colorida? A parte não colorida, pessoal, é essa parte branca aqui. Ó. Essa parte branca é a parte não colorida. Então eu tenho dois pedaços que não estão coloridos, correto? Portanto, 2 fica em cima. E o total, que é 8, vai ficar embaixo. Então, 2 oitavos. Toda vez que você olhar para a fração, para o numerador e o denominador, e esses números derem para dividir simultaneamente por um outro número, você divide, como foi aqui o caso. Ó. Eu peguei o 6 e peguei o 8. Correto? O 6 e o 8 são números pares, então dá para dividir todo mundo por 2. Então, o 6 eu dividi por 2 e o 8 também dividi por 2. Certo? Porque são pares. Pelos critérios da divisibilidade eu sei. Depois aqui ó, nós temos o 2 e nós temos o 8 na forma de fração, correto? 2 e 8. Se esses números são pares, dá para eu dividir por 2. Então, dividir por 2 deu 1 quarto. Show de bola? Então, pessoal, as frações representam 6 oitavos ou 3 quartos, né? É a mesma coisa, viu, pessoal? Se você colocar 6 oitavos ou você colocar 3 quartos, a fração é a mesma. Se você pegar 2 oitavos ou você colocar 1 quarto, a fração é a mesma. Só que nos problemas que a gente costuma resolver, essas frações ela vem aqui, ó, nessa última forma, tá? Na forma simplificada. Tudo bem? Show de bola? Deu para entender então como é que a gente monta o nosso processo de fração, não é? Vamos lá, seguir com outros exemplos aqui. Por exemplo, pessoal, que fração representa a parte pintada e a parte não pintada? Tudo bem? Então nós queremos duas coisas aqui, a parte que é pintada e a parte que não é pintada. Tudo bem? Vamos lá então. Primeiramente eu vou fazer a fração que representa a parte que está pintada. Então a parte pintada, vamos ver? Como é que você faz? Primeiro, pessoal, nós temos que achar o total. Na fração, sempre você tem que ter o total, beleza? O total. E em cima vai ficar o que eu quero, tudo bem? O que eu quero vai ficar em cima.
eu ajeitar aqui, que vai ficar em cima e o total fica embaixo. Meu povo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa figura aqui, ó, é um retângulo inteiro. É um retângulo inteiro que foi repartido em 7 partes. Então ele foi repartido em 7 partes. Show de bola? Então o total de partes vai ficar 7. Olha só, eu estou fazendo a parte pintada, tá? 7 fica embaixo. O que eu quero? O que eu quero, na verdade, é a quantidade de retângulos que eu pintei de vermelho. Beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Estou contando esses retângulos aqui. 5. Então a parte pintada, na verdade, fica 5 sobre 7. Ou 5 sétimos. Tudo bem? Maravilha. Agora nós vamos fazer com uma outra cor a parte não pintada. Parte não pintada nós temos uma, duas. São 2 retângulos que não estão pintados. Então, 2 que não estão pintados de um total de 7. Tudo bem? Então, essa aqui é a parte que representa as frações que não estão pintadas. Olha só, 2 sétimos. Show de bola? Maravilha. Lembra, esse retângulo aqui, pessoal, ó, é um retângulo inteiro que foi repartido em 7 partes. Esse retângulo foi repartido em 7 pedaços iguais. Tudo bem? Maravilha. Aí o que foi que eu te pedi? O total de parte que é pintada, 5 sétimos. 5 sétimos. 5 é o que eu quero, que são as partes pintadas. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 fica em cima. E o total, que são as partes do retângulo, né? Todas as partes ficam embaixo. Então fica 5 sobre 7. A parte não pintada, 2 sobre 7. Só sobrou 2. 2 fica em cima, né? Que é a parte não pintada. E 7, que é o total de partes, fica embaixo. Então fica 2 sobre 7. Show de bola, galerinha? Maravilha, né? Show de bola. Vamos lá. Galerinha, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que as frações elas têm nomes, tá? Próprias, impróprias, aparentes e mistas. Maravilha, mas o que significa, professor, a fração, por exemplo, a fração própria? Eu vou fazer aqui frações próprias e vou te explicar o significado de cada uma delas. Frações próprias. Quando nós temos, por exemplo, 1/3. Quando nós temos 2 sétimos. Quando nós temos 1/5. Quando nós temos 3 oitavos. E por aí vai. Frações próprias, pessoal, você vai anotar aí no seu caderno. Fração própria é quando o de cima é menor do que o de baixo. Quando o de cima é menor do que o de baixo. Quando o de cima é menor do que o de baixo. Quando o de cima é menor do que o de baixo. Você prestou atenção nisso? Quando o numerador for menor que o denominador, você tem frações próprias. Show de bola? Você anota. Frações próprias. Quando o numerador é maior do que o denominador. Desculpa, quando o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, o de cima é menor do que o de baixo. Quando o número de cima é menor do que o de baixo. Anotou aí, né? Anota aí. Frações impróprias, galera. Frações impróprias. O que é uma fração imprópria? É quando ocorre o contrário. Por exemplo, eu tenho 3 dividido por 2. Eu tenho 7 dividido por 2. Eu tenho 10 dividido por 5. Eu tenho 20 dividido por 4. Eu tenho 8 dividido por 3. Show de bola? Pessoal, isso daqui são frações impróprias. Professor, mas por que são frações impróprias? Porque o de cima é maior do que o de baixo. O de cima é maior do que o de baixo. O de cima é maior do que o de baixo. O de cima é maior do que o de baixo. O de cima é maior do que o de baixo. Então você vai anotar. Frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. Nós já vimos, né, pessoal? Nossa fração é desse tipo, P sobre Q. Esse cara aqui é o numerador e esse cara aqui é o denominador. Show de bola? Então não esqueça disso. Ou seja, para simplificar a tua linguagem, quando o número de cima for maior do que o número de baixo, essa fração recebe o nome de fração imprópria.
Show de bola? Vamos lá devagarzinho. Fração aparente. Tem gente que vive de aparência, né? O que é? Parece que é, mas não é. Portanto, olha só. Nós temos o número aqui, ó, 20 dividido por 10. Nós temos o número 15 dividido por 3. Nós temos uma outra fração aqui que eu vou botar 50 dividido por 5. Outra fração aqui, 100 dividido por 4, por exemplo. São frações aparentes. Professor, mas por que eu posso dizer que elas são aparentes? Porque a divisão delas, meu filho, é exata. Então você vai notar que na fração aparente, né, eu vou até colocar aqui o parênteses aqui, ó, a divisão ela tem que ser exata. Divisão exata, né? Ou seja, o resto da divisão, reto não, né? Resto. O resto da divisão tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então você anota isso daqui. O resto da divisão tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, por exemplo, 100 dividido por 4 vai dar 25. 50 dividido por 5 vai dar 10. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 20 dividido por 10 vai dar 2. Tudo bem? Todas essas divisões aqui, ó, são que exatas. Não se esqueça que são divisões exatas, beleza? Então, a fração aparente, a divisão ela é exata. Você anota isso daí, meu filho. A divisão ela é exata. Show de bola? Vamos que vamos. Frações. Ah, professor, mas aqui em cima você também colocou, ó, 10 dividido por 5. Você colocou aqui também 20 dividido por 4. A divisão aqui também é exata. Você pode estar perguntando, né? É verdade. Então preste atenção, pessoal, no que eu vou falar aqui para vocês e você vai anotar bem aqui. Toda fração aparente, ela é também imprópria. Vamos anotar isso daqui? Então eu te peço, meu querido, para você colocar essas duas observações no teu caderno, tá? Que toda fração, olha só, toda fração aparente, ela é imprópria. Então, ó, toda fração que é aparente, obrigatoriamente, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser também imprópria. Porque o de cima tem que ser maior do que o de baixo para a divisão da exata. O de cima tem que ser maior do que o de baixo para a divisão da exata, no caso das frações aparentes. Correto? Já aqui em cima, o de cima é maior do que o de baixo, mas não é obrigatório que o resultado dê exato, ou seja, 3 dividido por 2 vai sobrar resto. 7 dividido por 2 vai sobrar resto. 8 dividido por 3 também vai sobrar resto. Então anote isso daqui, ó. Toda fração aparente é imprópria. Nem toda fração imprópria é aparente. Nem toda fração imprópria é aparente. Toda fração aparente é imprópria? Sim. Toda fração imprópria é aparente? Não. Então presta atenção. Toda fração aparente é imprópria, mas nem toda fração imprópria é aparente. Anotou isso aí? Legalzinho, né? Então, qual é a diferença de uma para outra, professor? É porque na fração aparente, o resultado deve ser obrigatoriamente exato. Já na fração imprópria, o resultado pode ser exato ou não. Professor, mas se aparecer 50 dividido por 5, por exemplo, eu coloco o que é impróprio ou coloco o que é aparente? Você pode colocar qualquer uma das duas. Pode dizer que ela é imprópria ou pode dizer que ela é aparente. Ou pode colocar imprópria e aparente. Show de bola? Maravilha? Vamos lá. Frações mistas. Pessoal, na fração mista, você tem o número inteiro seguido de uma fração. Você tem o número inteiro seguido de uma fração. Você tem o número inteiro seguido de uma fração. Você tem o número inteiro seguido de uma fração. Show de bola? Olha só como se comporta a fração mista. A fração mista, meu filho, tu vai ter o número inteiro na frente de uma fração. Um número inteiro na frente de uma fração. Um número inteiro na frente de uma fração. Copiou aí, meu filho? Anotou? Então você tem o número inteiro seguido de uma fração. Um número inteiro seguido de uma fração. Maravilha? Por exemplo, aqui, ó, o 3 é o número inteiro. Ele está seguido da fração meio. Show de bola?
Então você tem o número 2 seguido da fração 3/5. Você tem o número 7, que é inteiro, seguido da fração 4/8. Professor, por que inteiro? Porque ele não é quebrado. Ele está inteirinho aí, não foi dividido em nenhuma parte. O número 4 é o número inteiro, foi seguido de uma fração 7/3. Belezinha, pessoal? Então, fração própria é quando o número de cima é menor do que o de baixo. Fração imprópria é quando o de cima é maior do que o de baixo. Fração aparente é quando o de cima é maior do que o de baixo e a divisão tem que ser exata. Frações mistas é quando você tem o número inteiro na frente de uma fração. Beleza? Então, no caso aqui, ó, o número inteiro na frente de uma fração. Anotou isso aí, meu filho? Show de bola, vamos seguir. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui outro caso aqui. Tirando frações de um número inteiro. Você anota isso daí, tá? Como é que você vai tirar a fração, ou seja, um pedaço de um número inteiro? Então, pessoal, por exemplo, quanto é 3/4 de 100? Por exemplo, você quer achar essa fração desse total aqui. É como se fosse R$100 e você quisesse 3/4 de R$100. Ou como se fosse 100 pessoas e você falasse que queria 3/4 delas trabalhando. Tudo bem? Mas vamos aprender a calcular 3/4 de 100. Belezinha? Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que na fração, quando você faz isso, ó, esse DI, meu filho, esse DI vai significar multiplicação. Anota aí, esse DI significa multiplicação. Show de bola? Belezinha, então, vou continuar. Então, você vai pegar esse 3/4 e vai multiplicar por 100. Só isso. Pessoal, você primeiro faz o seguinte, multiplica 3 por 100, tá bom? Multiplica direto, 3 por 100 que vai dar 300. Aí o de baixo aqui, ó, que no caso é 4, você coloca aqui embaixo, 300 dividido por 4. Belezinha? Ok, se você pegar 300 e dividir por 4, vai dar 75. Show de bola? Então basta você multiplicar o de cima com 100, beleza? 3 vezes 5 dá 300. 300 dividido por 4. Ó. O 4 ficou aqui embaixo, você repete ele aqui. Por quê, professor? Porque aqui embaixo do 100 tem o número 1. Embaixo, pessoal, de todo número, sempre tem o algarismo 1, tá? Então, 4 vezes 1 vai dar 4. Show de bola? 4 vezes 1 vai dar 4, então 300 dividido por 4 vai dar 75. Show de bola? Vamos lá. João tinha um refrigerante de 600 ml e deu 1/3 para seu irmão. Quantos ml o irmão de João recebeu? Pessoal, então você vai calcular 1/3, ele recebeu 1/3 de 600 ml, beleza? E nós já vimos que 1/3 de 600 é 1/3 multiplicado por 600. Aí você multiplica 1 vezes 600, que vai dar 600. E o 3 aqui embaixo, né? Só você pôr aqui embaixo dos 600, ó, 3 vezes 1, que vai dar 3. 600 dividido por 3 vai dar 200 ml. Maravilha? Pronto, então o irmão de João tomou 200 ml. Pessoal, Paulo tem um salário de 3.400. Ele gastou 1/4 do salário. Ó, 1/4 do salário, ou seja, 1/4 de salário. E o salário dele está bem aqui, ó, 3.400. Ele gastou 1/4 do salário com despesas de casa. 1/4 do salário com despesas de casa. Quanto João gastou? Então, ele gastou 1/4 do salário. O salário dele é 3.400. 1/4 de 3.400. Então, você faz 1 vezes 3.400, que vai dar 3.400. Dividido por 4. Show de bola? Porque você põe aqui embaixo, ó, 4 vezes 1 vai dar 4. 3.400 dividido por 4 vai dar 850. Tudo bem? Então, pessoal, ele gastou 850 com as despesas de casa. Show de bola? Então, quando você for calcular a fração de alguma coisa, você pega a fração e multiplica por essa coisa.
Não esqueça que embaixo dessa coisa você sempre vai colocar o algarismo 1 para você ter que multiplicar duas frações. E na multiplicação de duas frações, né, você pode multiplicar o de cima com o total, né, no caso da coisa, e depois divide pela fração que corresponde ao número do denominador. Então, no caso aqui, ó, 3 quartos vezes 100, você multiplica o 3 com 100 e depois divide por 4. Ou se você quiser primeiro dividir por 4 e depois multiplicar pelo de cima, não tem problema não. Por exemplo, 100 dividido por 4 vai dar 25. 25 vezes 3, 75. Porque tem gente que aprende assim, né? Multiplicando e depois dividindo. E tem gente que aprende dividindo e depois multiplicando. Então, tanto faz, tá, gente? Por exemplo, professor, eu posso fazer assim? 600 dividido por 3 vai dar 200. 200 multiplico por 1 que vai dar 200. Pode ser assim? Pode, não tem problema nenhum não. Show de bola? Vamos continuar. Por exemplo, pessoal, um outro exemplo. Um dado honesto e comum tem 6 faces. Como nós já sabemos, né, pessoal? O dado ele tem 6 lados. Pessoal, de novo, um dado honesto e comum tem 6 faces. Qual a chance de João jogar esse dado aleatoriamente e sair um número maior que 3? Primeiro, você sabe que o dado, pessoal, o dado, ele deve ter o lado, se ele é comum e honesto, né? Ele deve ter o lado 1, o lado 2, o lado que corresponde ao 3, ao 4, ao 5 e ao 6. Tudo bem? Então você tem essas faces do dado aí. Qual é a chance? Olha só a minha pergunta. Qual é a chance? Lá na frente você vai ver que essa chance é a possibilidade, ou seja, qual é a probabilidade de João jogar esse dado aleatoriamente, ou seja, João pegou esse dado e jogou para o alto. Ele quer saber qual é a chance que tem desse número ser maior do que 3. Ou seja, pessoal, vamos olhar para cá. João pegou um dado e jogou para cima. Ele quer saber qual é a chance, na hora que o dado cair, der uma face onde o número seja maior do que 3. Pessoal, quais são os números maiores que 3? Lembra que na fração que eu quero fica em cima e o total vai ficar embaixo. O que eu quero? Um número que seja maior do que 3. Tudo bem? Pessoal, olhando para cá, o dado tem o lado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a quantidade de números que eu tenho que são maiores do que 3? É o 4 é maior do que 3, o 5 é maior do que 3 e o 6 é maior do que 3. Então, pessoal, eu tenho 3 chances, né? Eu tenho 3 chances de um total de 6. Porque o dado ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu jogo o dado para cima, que ele cai, qual é a chance que eu tenho dele ser um número maior do que 3? Então ele pode cair como sendo o número 4, pode cair sendo o número 5 e pode cair sendo o número 6. Portanto, pode dar o 4, pode dar o 5 e pode dar o 6. Então eu tenho 3 chances. Pessoal, esse 3 aqui é a quantidade de chance, tudo bem? São as chances. Eu tenho 3 chances. A chance de cair o número 4, a chance de cair o número 5 e a chance de cair o número 6. Então é 3 que é o total dividido pelo total. Total de lados, né? 6 dividido por 3. Meu povo, agora eu pergunto aqui uma outra coisa, rapidinho. Antes de a gente dar continuidade a isso daqui, eu vou perguntar uma outra coisa. Olha nessa fração aqui. 3 dividido por 6. Tem como eu tornar essa fração aqui bem menor? Ou seja, tem como eu dividir o 3 e o 6 por um mesmo número? Por exemplo, posso dividir o 3 por 3 e o 6 por 3, não posso? Usando os critérios da divisibilidade? Então você divide 6 dividido por 3, perdão, 3 dividido por 3 vai dar 1 e 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, pessoal, a chance é 3 sextos ou meio. Tudo bem? Então você tem a metade de chance de cair um número maior do que 3. Belezinha? Vamos ver um outro exemplo? Olha o outro exercício.
É o mesmo exercício, né? O dado tem 6 lados e é honesto. Por que, professor, que o senhor colocou que o dado é honesto? Eu vou te explicar aqui uma coisa. Dado honesto. Porque tem dado que é desonesto. Como assim? O dado honesto, quando você joga ele para cima, pode cair qualquer uma das faces. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Todas elas têm a mesma chance de dar como resultado. Já no dado viciado que eles falam, o dado viciado ou o dado não honesto, no caso o dado desonesto, é aquele que você joga e sempre dá o mesmo resultado, certo? Tem dado que é feito para isso, né? Você jogar e dar sempre o mesmo resultado. Então a gente fala que esse dado ele está viciado. Então quando a gente vai fazer os cálculos com essas questões aqui de probabilidade, geralmente o dado ele é um dado honesto, tudo bem? E comum. Maravilha, pessoal? Então, qual é a chance de João jogar esse dado, jogou aleatoriamente, jogou para cima, e o resultado ser um número menor do que 5? Olha, agora o número ele quer que dê um resultado menor do que 5. Pessoal, de novo, o nosso dado ele tem isso aqui, ele tem esses lados, o lado 1, né, 2, 3, 4, 5 e 6. Olhando para esses números aqui, pessoal, olhando para esses números aqui, qual a quantidade de números que são menores do que o 5? Quais são os, vamos circular os números aqui que são menores do que o 5? O 4, o 3, o 2 e o número 1. Então, quantas chances você tem? Eu tenho a chance de cair o número 4, que é menor do que 5, a chance de cair o 3, que é menor do que 5, a chance de cair o 2 e a chance de cair o número 1. Então, você tem 4 chances de um total de 6. Porque quando você joga o dado, pessoal, pode dar qualquer um desses 6 lados, não é? Então, o total aqui, ó, o total é 6. Só que o que eu quero? Que desses números, eu quero que caia um número menor do que 5. Menor do que 5. Então, quais são os números, quais são as chances de cair um número menor do que 5? Eu tenho 4 chances, ó, de cair o 4, o 3, o 2 ou o 1. Então, esse 4 aqui, ó, é a chance, ou seja, o total de chances que eu tenho. Porque quando eu jogo o dado, pode cair o número 1, pode cair o número 2, pode cair o número 3 e pode cair o número 4. Então, são 4 chances de um total de 6. Tudo bem? Isso aqui não esqueça, hein, que é a chance. Belezinha, galera? Ok, agora eu vou te perguntar de novo. Dá para eu simplificar essa fração aqui? Ou seja, dá para eu tornar essa fração a fração menor? Dá, não dá? Você observou que essa fração aqui, ela é redutível. Como assim, professor, redutível? Dá para eu reduzir. Lembra que aqui em cima é o número par e embaixo também é o número par? Então dá para dividir aqui o 4 por 2 e dá para dividir aqui também o 6 por 2. Então vamos lá. Quando você pegar 4 e dividir por 2, vai dar 2. E quando você pegar o 6 e dividir por 2, vai dar 3. Então lembrando, 2 terços. Então, pessoal, a chance que você tem é 2 terços. Tudo bem? Lembra também que o nosso estudo de frações ela envolve muitos assuntos, tipo probabilidade. É pura fração. Tudo bem? Maravilha, show de bola. Vamos lá, vamos que vamos. E o outro exemplo é o seguinte, usando um dado honesto, né, que tem 6 faces, qual a chance de João jogar esse dado, aleatoriamente sair um número primo? Nossa, número primo. Professor, você está voltando com esse assunto de novo. É exatamente, número primo. Professor, o que são números primos? Número primo, meu filho, você tem que conhecer. Número primo é aquele que possui 2 divisores, não é? O número 1 e ele próprio, né? Ele próprio. Número primo é um número que só tem 2 divisores, 1 e ele mesmo. Aí nós vamos lá. Primeira coisa é que você precisa conhecer quem você está estudando. Se eu estou falando de dado, então o dado é formado por esses números aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? O dado é formado por esses números aqui. Agora, quais deles são primos? Pessoal, quais são os números aqui que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo? É o 2, é o 3 e é o 5. Esses aqui, ó, dentro desse conjunto, eu só tenho esses números, que são 2, o 3 e o 5, que são primos. Eu não posso fugir desse conjunto, porque eu estou falando de dado. Eu estou falando das possibilidades de cair os números que tem no dado.
certo? Então eu só posso trabalhar com o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Belezinha? Ok. Então, pessoal, você tem quais são os números primos? De novo, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, você tem quantas chances aqui? Opa, o 4 não, tá maluco? Tô ficando doido, né? Então, é o 5, é o 3 e é o 2. É o 5, é o 3 e é o 2. Portanto, pessoal, qual é a chance de João? Então, você vai ter 3 chances. Então, você vai ter 3 chances de um total de 6. Então, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 aqui. 6 são o total de fases que o dado tem. Você jogou o dado para cima, tem 6 chances. Pode cair o 1, pode cair o 2, pode cair o 3, pode cair o 4, pode cair o 5, pode cair o 6. Mas o que que eu quero? O que que eu quero? O que que eu coloco aqui em cima? Quem eu quero? Quem eu quero são os números primos. Quais são os números primos? 2, 3 e 5. Então você tem 3 possibilidades. Lembra que isso aqui são as chances, viu, pessoal? Esse 3 aqui, cuidado para não confundir com esse 3 aqui. 3 é a chance, belezinha? Maravilha, então 3 meios. Pessoal, 3 meios não, 3 sextos. Dá para eu dividir esses números aqui, os 2 por 3? Por exemplo, dá para eu dividir aqui esse 3 por 3 e esse 6 aqui também por 3? Dá, não dá? 6 dividido por 3 vai dar 3 dividido por 3 vai dar 1. E 6 dividido por 3 vai dar 2. Belezinha? Então você tem meio, né? Você tem a metade da chance de cair um número que seja um número primo. Anotou aí? Anota essas atividades, meu filho. Anota aí, vamos que vamos. Outro exemplo, não é? O mesmo exemplo. Então agora esse dado, pessoal, ele quer saber qual é a chance de você jogar o dado para cima e cair um número que é múltiplo de 3. Múltiplo de 3, né? Múltiplo de 3. Pessoal, lembra como é que a gente faz? Eu quero saber isso daqui, ó. Lembra, hein? Isso daqui é o que eu quero. É o que eu quero, não esqueça disso. Pessoal, vamos lembrar dos múltiplos de 3? Os múltiplos do número 3 são 0, não é? Eu vou desfazer isso aqui que está horrível. Os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, por aí vai embora, né? Maravilha, seria bom você dar uma revisada em múltiplos e divisores, tá? Beleza, infinitos números. Ok, isso aqui seria como a forma de eu fazer achar os múltiplos de um número. Maravilha. Agora é o seguinte. Pessoal, o que eu quero? Múltiplo de 3. Lembra que eu estou falando de um dado. Então, o total desse dado, pessoal, o total sempre vai ser igual a 6, não é? E o que eu quero? O que eu quero? É que vai ficar em cima. O que eu quero? Que seja múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3 que estão no conjunto dos dados? Não é? Vamos ver agora, então, como é que fica? Então, nós temos aqui o conjunto dos múltiplos, não é? Conjunto dos múltiplos, e nós temos o conjunto dos dados, que é formado pelo número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Belezinha? Agora vamos achar o que eu quero dividido pelo total. Ok, o que eu quero dividido pelo total. É assim que a gente faz a fração, tá? Pelo total. O que eu quero? Os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3 que tem aqui dentro? Ó? Que tem aqui dentro. Eu quero saber quais são os múltiplos de 3 que tem aqui dentro. É o número 3 e é o número 6. Vou até mudar a cor para ficar mais fácil. Então você tem o número 3 e você tem o número 6, beleza? Então, quais as chances que eu tenho? Eu tenho duas chances. De jogar o dado, pode cair o número 3 e pode cair o número 6. Então, são duas chances, tá, pessoal? São duas chances. Belezinha? São duas chances. São duas chances. Então, são duas chances de um total de 6. Aí você pode simplificar aqui por 2, ó, e aqui também por 2. 2 por 2 vai dar 1, 6 por 2 vai dar 3. Então, esse aqui é a sua resposta. Maravilha? Professor, por que isso eu dividi aqui por 2 e aqui também dividi por 2? Porque são dois números pares, por isso que eu dividi por 2, ok? Dá 1/3. Maravilha, show de bola. Vamos que vamos. Vamos continuar. Agora, pessoal, nós temos agora o que eu quero saber? Os números
que são divisíveis por 2. Ou seja, você vai jogar o dado e dar um número que é divisível por 2. Primeiro você precisa conhecer o conjunto conjunto dos dados, né? É o número 1, o 2, deixa eu ajeitar isso aqui, nossa senhora, bacaninha aqui, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. O dado é formado por esses conjuntos, por esse conjunto aí, tem esses números os dados. Quais deles são divisíveis por 2? Ou seja, pessoal, qual deles dá para eu dividir por 2? Vamos selecionar quais são deles que dá para dividir por 2. Ou seja, que não sobra resto o número 2, o número 4 e o número 6. Tudo bem? Então, nós temos um total de 6 partes, né? Então, nós temos um total de 6 partes. E o que eu quero? Que seja divisível por 2. Qual a quantidade de números que são divisíveis por 2? Ou seja, você joga o dado, pode dar o número 2, pode dar o número 4 ou pode dar o número 6. Então você tem 3 chances. 3 chances de um total de 6. Então você divide aqui por 3, divide aqui também por 3, não é pelos critérios da divisibilidade. Você pode dividir isso daqui, 3 dividido por 3 vai dar 1 e 6 dividido por 3 vai dar 2. Sempre que você puder dividir, meu filho, divida, tá? Se o número de cima der para dividir por 2 e o de baixo também, você divide. Se o número de cima der para dividir por 3 e o de baixo também, você divide por 3. Se o de cima dá para dividir por 4 e o de baixo também, divide por 4. Se der para dividir por 5, divide por 5 e assim vai. Até você transformar em uma fração que é chamada de fração irredutível, beleza? Pessoal, então nós vimos aqui as inúmeras aplicações das frações, não é? Onde é que a gente aplica, como é que a gente faz para tirar a fração de um número também. E isso é muito importante. Então, no nosso estudo de probabilidade, nós vamos perceber que as frações são muito utilizadas. Probabilidade praticamente é a fração pura, tá? Multiplicação de frações. Tudo bem, meu povo? Show de bola? Vamos ver mais alguns exercícios? Pessoal, o que são frações equivalentes, não é? A gente acabou de simplificar aqui inúmeras frações na forma de divisão, não é? Nós pegamos e simplificamos e tal. Mas primeiramente, então, eu vou te explicar o que são frações equivalentes. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma fração qualquer. Eu vou pegar aqui a fração 3 meios. Tudo bem? E essa daqui, ó, é a minha fração que eu tenho, beleza? Eu vou criar agora uma fração que seja equivalente a essa. A fração equivalente é que aqui uma equivale à outra, ou seja, uma tem o valor da outra. Como é que eu faço para fazer isso? Você pode achar uma fração equivalente multiplicando o de cima e o de baixo por o mesmo número que você quiser. Pelo número que você quiser. Só não pode ser o 0 e só não pode ser o número 1, tá? Só não pode ser o 0 e só não pode ser o número 1. Então você, fora o número 0 e fora o número 1, você multiplica isso daqui por qualquer outro número. Por exemplo, escolhe o número aí, eu escolhi o número 2. Vou multiplicar aqui por 2 e aqui por 2. Você que escolhe, tá? 3 vezes 2 vai dar 6. E 2 vezes 2 vai dar 4. Lembra, quando você multiplicar o número de cima por 2, o de baixo obrigatoriamente tem que ser multiplicado por 2 também. Então, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Observa que essa fração que você acabou de criar. Essa fração aqui, pessoal, tem o mesmo valor dessa. Se você pegar 3 e dividir por 2, você vai achar 1,5. Se você pegar 6 e dividir por 4, também você vai encontrar 1,5. Então eu posso falar que essas duas frações aqui, ó, essa e essa, são frações o quê? Equivalentes. Elas são iguais. Belezinha? Ok. Vamos ver aqui um outro exemplo. Eu vou pegar aqui uma outra fração. Rapidinho. Vou pegar aqui uma outra fração aqui, né? 7 quintos. Essa daqui é minha fração. Eu vou criar uma fração equivalente, apenas uma. Eu vou escolher o número que eu quiser. Eu posso escolher o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, qualquer número, pessoal. Não é preciso você escolher um número gigante não, tá? O importante é que você aprenda o que é uma fração equivalente. Ok, eu vou escolher aqui no caso agora o número 7. Então eu vou multiplicar aqui em cima por 7. E vou multiplicar o de baixo aqui também por 7. Tudo bem? Então vamos lá.
7 vezes 7. É sempre multiplicando, tá, pessoal? 7 vezes 7, no caso, 49. E 5 vezes 7 vai dar 35. Pronto, eu escolhi o 7 para eu multiplicar. Então, 7 vezes 7, 49. 5 vezes 7 vai dar 35. Observa aqui essa fração que eu acabei de formar. Essa fração que eu acabei de formar é igual a essa daqui, ó, essa preta que eu acabei de fazer aqui. Elas são frações equivalentes. Beleza? Show de bola? Quando você pega uma fração, multiplica por qualquer outro número, aí você vai ter uma outra fração. Mas lembra aí, o número que você multiplicou em cima, obrigatoriamente você tem que multiplicar também embaixo. Certo? Multiplica em cima e multiplica embaixo pelo mesmo número. 7 vezes 7, 49. 5 vezes 7, 35. Essa fração vermelha vai ser equivalente a essa fração preta aqui. Show de bola, pessoal? Vamos ver aqui mais um exemplo. Se você pegar o número... agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar o número 11. Não, mais uma dessa daqui, né? 11 e 13. Beleza? Eu vou querer criar uma fração equivalente a essa daqui. Essa é a minha equação principal. Eu quero criar uma fração parecida com essa, ou seja, que tenha o mesmo valor. Parecida não, que seja equivalente a ela. O que eu vou fazer? Você vai multiplicar essa fração pelo mesmo número. Vou multiplicar aqui por 5, por exemplo. Se eu multiplico em cima por 5, embaixo também tem que ser por 5, tá? Então, 11 vezes 5 vai dar 55. E 13 vezes 5 dá 65. Show de bola? Então, 55 dividido por 65 vai ter o mesmo valor que 11 dividido por 13. Ou seja, 11 trezeavos. Belezinha, pessoal? Então, você está criando frações equivalentes. Uma equivale à outra. Show de bola? Agora é o seguinte. Pessoal, nem sempre eu vou poder apenas multiplicar. Eu posso também dividir. Quando dá para dividir, eu divido. Então, por exemplo, eu tenho a fração aqui, ó, 20 sobre 100. Tá vendo essa fração aqui? 20 sobre 100, não é? 20 centésimos. Crie uma fração equivalente a essa. Uma fração equivalente. Olha, se você quiser multiplicar aqui, né, por um mesmo número e multiplicar aqui também por esse mesmo número, você pode fazer. Mas você também pode simplificar. Simplificar quer dizer dividir. Ou seja, esse número é par, dá para dividir por 2, não dá? Dá para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 100 dividido por 2 vai dar 50. Fechou? Olha aqui, eu criei uma fração equivalente. 10 sobre 50 é a mesma coisa que 20 sobre 100. Ou, tem mais. Se esse número termina em 0, ó, terminou em 0, terminou em 0. Eu posso dividir todo mundo por 5, não é? Por 5 também, ó. 20 dividido por 5 vai dar 4. 100 dividido por 5 vai dar 20. Show de bola? Essa fração que eu acabei de fazer aqui, ó, é equivalente a essa. Sem problema nenhum. De novo. Pessoal, como terminou em 0, eu posso dividir por 10, não posso? Posso dividir por 10. Ó, 20 dividido por 10 vai dar 2. E 100 dividido por 10 vai dar 10. Show de bola? Olha só, 2 décimos. Todas essas frações que eu estou fazendo aqui, pessoal, são frações que são frações equivalentes a essa fração aqui, ó, a essa fração primeira. Tudo bem? Maravilha, show de bola. Então você acabou de aprender o que são frações equivalentes, tá? Você tem uma fração, aí você pega essa fração, o numerador e o denominador e multiplica pelo mesmo número. Aí você vai obter uma outra fração. Essa outra fração que você obteve se chama fração equivalente da primeira fração. Ou, se o número for muito alto, você pode simplificar a fração, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Certinho? Ok. Ok. Pessoal, agora uma coisa. Você observou que aqui deu 2 sobre 10? Deu, não deu? Você pode dividir mais isso daqui? Posso. Posso dividir aqui por 2 e posso dividir aqui por 2. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 10 dividido por 2 vai dar 5. 1/5. Essa fração aqui, pessoal, é igual a essa, ou seja, é equivalente. E essa fração daqui é equivalente a essa. Portanto, essa fração 1/5 também tem o mesmo valor de 20 sobre 100.
elas são todas equivalentes. O quinto eu posso falar que é equivalente a 2 décimos, que é equivalente a 20 centésimos. Todas elas têm o mesmo valor. Se eu pegar um dividido por 5, vai dar 0,2. Se eu pegar 2 e dividir por 10, 0,2. Se eu pegar 20 e dividir por 100, também vai dar 0,2. São todas elas equivalentes. Só tem um detalhe. Essa daqui, ó, não dá mais para eu dividir por o mesmo número, né? Não dá mais para eu dividir o de cima e de baixo por o mesmo número. Então aqui acabou a conta. Essa conta aqui que acabou eu chamo de fração irredutível. Irredutível. Show de bola, galera? Entenderam o que é fração equivalente? É você multiplicar ou dividir a fração pelo mesmo número. Tudo bem? Obtendo assim uma outra fração que vai ser equivalente à primeira. Pessoal, agora nós vamos ver comparação de fração. Professor, como é que eu comparo duas frações? Comparar duas frações e dizer qual é a maior e dizer qual é a menor. Show de bola? Comparação de frações. Ok. Então, por exemplo, eu vou começar aqui. Pessoal, esse método que eu vou te ensinar aqui, ele serve para você resolver qualquer fração, qualquer uma. Comparação de frações é dizer qual é a maior, qual é a menor, se elas são iguais. Só isso. Então, por exemplo, deixa eu botar aqui Pessoal, é o seguinte. Existem três tipos de frações, não é? Aqui tem, para a gente comparar, aqui tem denominadores iguais, ó. Os de baixo são iguais, não são? Então você precisa ter cuidado com isso daqui, tá? Com isso daqui não é preciso fazer conta não. Perceba que os números de baixo são todos iguais, correto? São todos iguais. Então preste atenção. Essa comparação de fração é quando as bases, ou seja, as bases não, né? Vou botar quando os divisores são iguais. São iguais. Essa regra que eu vou te ensinar é quando os divisores são iguais. Você sabe que esse aqui é o numerador e que esse de baixo é o divisor, não é? Numerador, divisor. Maravilha. De cima é chamado de numerador, de baixo é chamado de divisor, não é? Que é o 3 que está dividindo o número 1. Pessoal, toda vez que a base for igual, ó, 3 aqui, 3 aqui, a maior fração vai ser quem tiver o maior número em cima. Toda vez que os divisores são iguais, ou seja, toda vez que o número de baixo de uma fração e da outra serem iguais, toda vez que isso acontecer, a maior fração vai ser aquela que tiver o maior número em cima. Portanto, a maior fração aqui, pessoal, vai ser 2/3, né? Pois o número 2 é maior do que 3. Certo? Perdão, o número 2 é maior do que 3. Vai ficando maluco. 2 é maior do que 1. Ou seja, esse número 2 aqui, ó, esse número 2 é maior do que o número 1. Por isso que essa fração aqui é maior. Show de bola? Maravilha. De novo, qual é a maior fração? 3/4 ou 5/4? A maior fração, né? A maior fração vai ser essa daqui, ó, 5/4. 5/4 vai ser a maior. 5/4 vai ser a maior. Por que 5/4 é maior? Porque 5 é o maior número. Deu para entender isso daí? Deu para pegar o fio da meada? Ok, agora vamos fazer a comparação certinho. Belezinha? Já que eu te expliquei o porquê, agora vamos lá. Responder bem direitinho. Pessoal, então é o seguinte, eu acabei de te falar que quando as bases são iguais, a maior fração vai ser aquela que tem o maior número em cima. Portanto, ó, quando você for comparar duas frações, você pode usar três sinais. Esse sinal aqui, que no caso é o maior, esse sinal aqui, que no caso é o menor, ou esse sinal aqui, que é sinal de igual. Tudo bem? Você tem que colocar esse sinal aqui entre essas frações. Show de bola? Então vou escrever aqui. Pessoal, nós acabamos de ver que essa fração aqui é a maior, não é? Então essa daqui só pode ser a menor. Então essa fração aqui primeira, ó, ou seja, 1/3 é menor do que 2/3. Entendido isso? Vamos ver de novo. Olha só, vou fazer bem devagarzinho. Nós acabamos de ver o quê? Que essa fração aqui é maior, não é?
essa fração é maior. Essa daqui é a maior. Se essa aqui é maior, com certeza essa daqui deve ser a menor. Não se perca, hein? Essa daqui é menor. Então eu vou falar que 1/3 é menor do que 2/3. Show de bola? Vamos lá. A letra B. Nós temos 3/4 e nós temos 5/4. Qual é a maior fração? Qual é a menor fração? Comparar é dizer quem é maior e quem é menor. Como 3/4 vem na frente, então eu vou falar que 3/4 vai ser menor que 5/4. Por quê? Quando as bases, mais uma vez, quando as bases são iguais, não é? Quando o número de baixo são iguais, a menor fração vai ser que tiver o menor número em cima. E a maior fração vai ser que tiver o maior número em cima. Portanto, 3/4 é menor do que 5/4. Por quê? Porque o 3, não é? Vou botar aqui, pois o número 3 é menor do que o número 5. Tudo bem? Mesma coisa eu vou escrever aqui, pois o número 1 é menor do que o número 2. Só por isso. Beleza? De novo aqui, ó, na nossa letra C, nós temos 8/3 e 7/3. 8/3 e 7/3, tudo bem? Pessoal, qual é a maior fração? É a que tiver o maior número. Então, 8 é maior do que o 7, não é? O 8 é maior do que o 7. Se o 8 é maior do que o 7, então a fração do 8 é maior do que a fração do 7. Belezinha? Então, você vai dizer que 8/3 é maior do que 7/3. Beleza? Porque o 8 é maior do que o 7. Beleza? Então, bota aí. Pois o 8 é maior do que 7. Mas isso só vale quando os divisores são iguais. Divisores são iguais. Próximo. 5/2 e 3/2. Beleza? Fazer a comparação. Você faz o seguinte. Você vai fazer assim. 5/2 e 3/2. Então, 5/2 é maior do que 3/2. Pois o 5 é maior do que o 3. Beleza? Então, eu acabei de te falar uma coisa. Como é que eu vou fazer para comparar duas frações quando os denominadores são iguais? Basta você olhar. Quem tiver o maior número em cima vai se representar a maior fração. Belezinha, pessoal? Show de bola. Fica até o final, hein, que eu vou te mostrar aqui uma surpresa que tu não vai precisar ficar fazendo isso. Pessoal, por exemplo, aqui, essas frações aqui que eu acabei de anotar, você vai fazer uma coisa. Você vai fazer o seguinte. Independente de quem ser o de cima, de quem ser o de baixo, se são iguais e se são diferentes, para você comparar duas frações, você sempre faz o seguinte, ó. Comparar duas frações é você dizer quem é maior, quem é menor, se elas são iguais, né? Ou seja, esse sinal aqui você vai notar que é o sinal de maior, esse sinal aqui é o sinal de menor e esse aqui é o sinal de igual. Belezinha? Aí vamos lá. Como é que você faz isso? Multiplica cruzado esse com esse, ó. Multiplica o 2 com 4. Quanto é 2 vezes 4? Vai dar 8. Então você coloca o 8 aqui em cima. 5 vezes 9, 45. Onde foi que deu o maior número? O maior número é o 8 ou é o 45? O 45 é maior do que o 8, então essa fração aqui é muito maior do que aquela outra. Certo? Então essa fração aqui é maior. Ou seja, pessoal,
O 8 não é menor do que o 45? Se o 8 é menor do que o 45, o 8 está representando essa fração aqui. Então, você vai falar que 2 quintos é menor do que 9 quartos. Show de bola? Próximo aqui, ó. Você multiplica 3 vezes 5, vai dar 15. Certo? Então, essa fração agora aqui, ó, ela virou 15. Tudo bem? Aí você faz 7 vezes 4, vai dar 28. Ou seja, essa fração agora aqui virou 28. Você percebeu que 15 é menor do que 28, né? Portanto, se 15 é menor do que 28, então você pode falar que 3 sétimos é menor do que 4 quintos. Belezinha? A mesma coisa acontece aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. 3 vezes 3, coloca aqui em cima, 9. 8 é menor do que 9. O 8 é menor do que o 9. Portanto, 2 terços vai ser menor que 3 quartos. Multiplica cruzado. 5 vezes 8 vai dar 40. 8 vezes 6 vai dar 54, né? Então, pessoal, se aqui é 40 e aqui é 54, qual é o menor número? 40 é menor, então 5 oitavos vai ser menor do que 6 oitavos. Show de bola? Mesma coisa acontece aqui. 7 vezes 4, você põe aqui em cima que dá 28. 3 vezes 7 vai dar 21. Então, 28 é maior do que o 21. Então, você vai falar que a fração 7 terços é maior do que a fração 7 quartos. Tudo bem? É só você multiplicar cruzado, hein? Pessoal, 1 vezes 7 vai dar 7. 5 vezes 1 vai dar 5. O 7 não é maior do que o 5, então essa fração aqui que ficou no 7, onde o 7 ficou, é maior. Então você vai colocar aqui 1 quinto é maior do que 1 sobre 7. Show de bola? E é assim que você faz para comparar qualquer fração. É assim que você compara qualquer fração. Show de bola? Pessoal, então nós vamos parar por aqui, tá ok? Nosso vídeo sobre frações. Então vocês viram comparações de frações, simplificação de fração, fração equivalente e problemas envolvendo frações. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, dê um like, curta aí o canal e divulgue, tudo bem? E até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus.